Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e hoje muito melhor ainda, porque você que está vendo a gente morando no Zoom nos últimos tempos, quando a gente faz um Fala Carlão presencial, ele fica ainda muito melhor. E hoje é um Fala Carlão para lá de especial, é o seguinte, eu estou aqui na sede do SBC, que é o Serviço Brasileiro de Certificações, e aqui do meu lado está o Thiago Módulo Witzler, que o Thiago é sócio aqui desse negócio e é um homem que entende uma barbaridade, é um homem responsável pela área técnica aqui do SBC. Ô Thiago, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Boa tarde, Carlão, tudo bom? É um prazer receber você aqui, depois aí de um ano e meio, 2 anos de pandemia, né, Carlão? É um prazer estar com você aqui agora, conversando um assunto da prateleira de cima aí do agronegócio. Pois é, prateleira de cima, sabe o que nós vamos tratar hoje aqui? Vocês estão vendo o que está acontecendo no mercado aí nos últimos dias. O Brasil teve um problema aí com as exportações para a China por conta de um foco aí de vaca louca. Então, na verdade, o tema hoje da nossa conversa vai ser rastreabilidade. Aí você vai falar, Carlão, você está louco, já tem rastreabilidade, já está tudo certo. Mas não tem do jeito que deveria ser. Nós vamos falar sobre rastreabilidade individual. Ô Thiago, você que é o homem de rastreabilidade, você é o Mr. Rastreabilidade aqui, eu queria saber o seguinte, afinal de contas, que rastreabilidade que nós temos hoje no Brasil? Carlão, é o seguinte, hoje a gente tem uma rastreabilidade a nível nacional, certo? Que é uma rastreabilidade que você controla a movimentação dos animais, sim, certo? Mas você não tem ainda a nível nacional implantado e obrigatório ou assim com grandes aderências, uma identificação individual dos animais, que seria realmente a rastreabilidade mais no cerne, Carlão, porque aí sim você consegue rastrear aquele animal. O que é? Seguir o rastro daquele animal, da onde ele veio, para onde ele foi, conforme ele andou. E o Brasil hoje, ele tem um sistema pronto para essa identificação individual. Certo? A numeração que o próprio Ministério da Agricultura gera, que é liberado para os produtores, que vai gerar aí, uma segurança muito grande no uso dela, porque você não tem risco de duplicidade, o banco de dados é oficial. Entendi. Então você tem uma segurança enorme numa rastreabilidade individual que hoje no Brasil ela ainda não é aplicada em grandes escalas, e sim alguns protocolos específicos, mas ela traz uma segurança, ainda mais no momento desse que a gente está passando, onde um ponto, 2, 3 animais dá problema, se interdita o rebanho inteiro. Quer dizer, é um absurdo, né? Quer dizer, é um prejuízo gigantesco, não só para a pecuária, mas é um prejuízo gigantesco para o país inteiro, né? Sim, você acaba, como você não tem uma identificação individual, você acaba punindo o Brasil inteiro, porque você não consegue provar quantos animais aquele animal positivo teve contato. Então você não consegue segregar um lote de fazendas, um estado que seja alguma coisa e falar, não, esse estado aqui tem risco sanitário, esse pool de fazendas tem risco sanitário, o restante não tem, está liberado. Então, a rastreabilidade ela vem justamente para isso, a rastreabilidade individual vem para isso, para quê? Para você ter esse caminho contrário do animal e voltar e falar, não, esse animal deu problema, você volta, segrega aquele pool de fazendas que teve contato com esse animal e o demais está liberado, o demais está no mesmo estado sanitário. Sanitariamente, o restante não teve contato, Carlão, então não tem por que estar bloqueado. Dá para dizer o seguinte, que na verdade você está dizendo assim, por exemplo, para a gente usar, vamos dizer, exemplificar bem aí, né, a rastreabilidade individual, por exemplo, ocorre para todos os animais, para toda a exportação que é feita para a Europa, não é assim? Sim. Hoje, já há um bom tempo, aí, todos os animais que vão para o continente europeu, eles são, sim, rastreados individualmente. E o interessante, você que é pecuarista, que não perde nenhum Fala Carlão, deve estar pensando, esse Carlão é louco, porque isso aqui vai cair no meu colo, no meu bolso, eu que vou pagar essa conta, não sei o quê, né? Mas muita calma, porque essa conta já está mais do que provado que ela se paga com sobra. Sim, essa conta, Carlão, a gente tem aí dois pilares que ajudam muito a se pagar, certo?
O pecuarista, cada vez mais aí, a soja vem entrando, a conta vai ficando mais acirrada. Então, ele está demandando mais controle. Como ele tem mais controle? Controlando os índices zootécnicos, não mais de um lote, mas de um animal. Você sabe que aquele animal, quando entrou, ganhou tanto, quanto ele cresceu, quanto ele produziu, se ele deu lucro ou deu prejuízo, isso, você precisa dar um número para esse animal, certo? E outra, Carlão, o outro pilar é uma estabilidade de mercado. Porque por exemplo, agora, toda essa queda da arroba que a gente teve, se os animais fossem identificados, a gente ia segregar algumas fazendas, não teria uma discrepância tão grande na arroba. O pecuarista ele tem uma solidez de mercado maior. Quer dizer, eu imagino que esse prejuízo é um prejuízo muito grande para a cadeia como um todo, né? A gente está falando aqui do pecuarista, mas vamos pensar, o frigorífico deixou de exportar, tem um monte de gente que perdeu, muita gente perdeu nessa... O Brasil como um todo perdeu, né, Carlão? Porque acabou deixando de exportar muita carne, a gente já está há praticamente um mês, desde o comecinho de setembro aí, sem exportar para alguns mercados, devido a um caso específico de 2 animais isolados que poderiam ser segregados. Então, assim, quanto o Brasil deixou de perder em um mês de exportação, que é um dos meses mais importantes, que é aí agosto, setembro, outubro, são os meses que a gente tem uma exportação muito forte, né, Carlão? Tiago, eu acho que essa é uma oportunidade que a gente está tendo de, vamos dizer assim, de aprender, de fazer desse limão uma limonada, né? Então, e aí eu acho que vale a pena a gente fazer um pouco dessa reflexão aqui, o que o Brasil aprende, né? O que o nosso governo tem para aprender, o que cada um pode fazer nessa altura do campeonato. E eu falo assim, seria o caso, por exemplo, de o Brasil assumir a liderança dele nisso. E quando eu falo o Brasil assumir liderança, estou falando do Ministério, estou falando das lideranças que mandam nas regras sanitárias do Brasil. Seria o caso de a gente ser mais realista do que o rei, falar assim, não, mas a China ainda não pede rastreabilidade individual. Não seria o caso, a gente valorizaria o nosso produto se, de repente, o próprio Ministério falasse, não, gente, vamos ter que fazer rastreabilidade individual para tudo, que é muito melhor para todo mundo? Carlão, com certeza, né? Você tendo uma rastreabilidade do rebanho inteiro, você tem uma segurança muito maior, né? Como hoje, por exemplo, é o caso da Europa. A Europa ela vem já há alguns anos no mercado sólido, certo? Que ela tem essa rastreabilidade e, por exemplo, o caso que teve aí, em setembro, da vaca louca, não afetou a exportação para a Europa, ela continua exportando. Então, seria sim um caso aí que a gente tem uma ferramenta na mão, o Ministério tem o banco de dados, ele tem toda a gestão desse banco, ele consegue trabalhar com isso. Então, assim, seria interessante rever esses pontos, entendeu? Porque é, sim, uma ferramenta que dá mais garantia, a gente dá mais garantia sanitária do que a gente está vendendo, então aumenta a qualidade do nosso produto lá na ponta, é um poder de negociação muito grande com os clientes, porque você tem algo a mais, e fora que você consegue segregar, né, Carlão, as unidades no animal. Então, se você tem um problema, você não afeta o Brasil, você afeta aquele pool ali, e o resto continua, a arroba continua mais estável, você não tem uma queda de mercado tão drástica como teve esses dias, por causa de casos específicos de animais que provavelmente nem iam para a China, que são animais velhos. Então, assim, o Brasil foi punido para a exportação, aí, entre aspas, né, deixou de exportar, porque foi pego animais que nem para exportação iriam. Então, a gente tem que mostrar que os animais que são exportados estão aqui, a gente tem essa segurança. É isso que o Brasil, o pecuarista, o Ministério, a gente tem que começar a fomentar essa segurança que o Brasil tem qualidade, o Brasil tem condição de segregar, tem condição de controlar. Isso lá fora tem um preço. Ô, Tiago, eu estou achando aqui que é muito bom conversar. Eu adoro conversar com gente inteligente, com gente que esclarece para nós, porque isso aí a gente aprende uma barbaridade. Impressão minha, o que parece que a lição que eu tiraria, eu, por exemplo, se estou lá no Ministério, se estou dentro desse negócio, eu acho que o buraco é mais embaixo, né? Precisa ter uma transformação aí nas regras sanitárias, esse negócio de vaca velha morrendo. Como é que isso
pode ser resolvido e equacionado? Carlão, eu acho assim, a gente está tendendo, né, cada vez mais a ter nichos de mercados, né? E cada mercado tem a sua especificação. Alguns mercados querem animais mais novos, alguns mercados querem animais mais velhos, com uma quantidade de gordura maior, com uma menor. Tem até mercados que querem animais sem gordura. Eu acho que o Brasil, com o tamanho que ele é e a heterogeneidade de rebanho dele, tem um lado negativo, que ele não consegue ter um produto único, porque variam muitas raças, mas também ele tem um lado muito positivo, que ele tem um pool muito grande de mercado para atender. A parte sanitária, ela está caminhando, mas qual é o ponto? É assim, a gente quer atender outros mercados, a gente precisa subir mais um degrau, entendeu? E é o Ministério, mas é o privado também. Hoje tem muitos protocolos particulares, que você pode usar o banco de dados público. O Brasil ele precisa ver o seguinte, a gente precisa atender mais do que o nosso cliente quer. Se ele quer mais qualidade, vamos dar mais qualidade. Vamos brigar pelo um preço, mas com um produto mais de qualidade, com mais garantias. É isso que a gente precisa mudar. Já vem mudando, né, Carlos? A mentalidade, quer dizer, na verdade a mentalidade da cadeia como um todo, e o produtor é a base disso tudo, né? Precisa mudar, precisa subir. Eu estou entendendo o seguinte, a gente precisa subir essa régua aí, né? Exatamente, Carlão. A gente precisa, assim, atender o mercado nosso. Os pecuaristas, eles vêm numa crescente muito grande, demandando muita tecnologia, porque também, se você não inovar, Carlão, você não fica. Você não fica. E eu acho que a gente aí tá para dar mais um passo, que é esse controle. Controlar isso, ter mais segurança, ter uma solidez de mercado mais interessante. Cada vez mais o Brasil vem diminuindo sua idade média ao abate. Eu acho que isso, os próximos anos, a gente vai ter até uma surpresa, que isso deve subir bastante. Descer, né? Descer a idade. Porque os animais estão ficando mais jovens, porque o pecuarista está mais preparado, está com a nutrição super adequada, tá? E assim, a gente precisa colocar mais o que nisso? Um controle sanitário mais específico, que algum país exige. A rastreabilidade individual ela traz isso. Eu quero que o animal seja identificado a partir dos 6 meses, dos 5 meses, dos 10 meses. Você consegue controlar isso e provar para o país que está sendo cumprido. Eu acho que o Brasil assim, na verdade, já caminhou muito. Acho que o Brasil já é referência nesse sentido para o mundo, né? Mas essa régua ainda pode ficar melhor e isso vai beneficiar, com certeza, a economia brasileira, vai beneficiar os pecuaristas em geral, vai beneficiar a cadeia como um todo. Eu queria falar um pouquinho agora também com você. Você é conselheiro da ABICAR, que é a Associação Brasileira aí das Empresas Certificadoras por Rastreabilidade. Eu queria que você falasse um pouquinho da ABICAR. A ABICAR, Carlão, a ABICAR foi criada há alguns anos aí, e a gente é um pool de certificadoras, né, associação que tem todas as certificadoras aí de rastreabilidade, de mais processos do Brasil. A gente vem se estruturando cada vez mais para ter uma estrutura bem legal para atender o pecuarista, para ter uma solidez de certificadoras, né, Carlão? Para ter um poder aí de realmente estar na frente disso, puxar essa régua para cima, né, Carlão? Trazer novos protocolos que o Brasil precisa, ajudar aí o produtor no que for preciso, para ter mais qualidade, para agregar mais qualidade ao seu produto, certo? A ABICAR aí é uma associação que se criou há alguns anos, está crescendo demais, está andando muito bem, a gente está aí na frente, brigando por novos protocolos, estamos aí na frente do Sisbov também, que a grande maioria da ABICAR é voltada para o Sisbov, que é a exportação Europa, a identificação individual. Então, assim, a associação hoje, ela tem aí um caminho muito grande pela frente e ela busca, assim, uma representação das certificadoras no Ministério, trazer mais, realmente, protocolos, mais coisa para o produtor, porque a gente tem uma visão seguinte, o produtor está lá trabalhando muita coisa, a gente tem que mostrar que ele está fazendo, Carlão. Sim. Porque de vez em quando ele faz, mas ninguém vê. Exatamente. Então, é mais assim, mostrar o que o produtor está fazendo, agregar mais coisa.
em uma ou outra visita que é feita pelos nossos técnicos, então você consegue já ter mais protocolos, ele atinge um pool maior de mercados, então a Bicar está trabalhando nessa linha agora, Carlão. Para a gente fechar aqui, eu acho que a gente já, vamos dizer assim, de certa maneira já falamos, mas para deixar isso muito claro, né? Porque às vezes o produtor pode estar pensando, não, porque vou rastrear, vou certificar, isso é mais um custo para mim, mas eu acho que vale a pena a gente insistir nesse ponto de que, na verdade, a certificação, ela leva uma melhoria de gestão absurda dentro da propriedade, né? Carlão, você melhora muito a sua gestão, né? Você consegue controlar o seu indivíduo, você consegue controlar zootecnicamente todos os pontos daquele indivíduo. Você consegue até avaliar se uma compra que você fez é boa ou ruim, se um fornecedor seu é bom ou ruim, se uma dieta que você usou é boa ou ruim. Então, o controle individual, com certeza, ele traz um ganho zootécnico grande para o produtor. Certo? Hoje os produtores estão já trabalhando em identificações individuais. Então, assim, pensar numa identificação individual que tenha um pouco mais de garantias, que talvez seja uma identificação gerida pelo Estado, ou que você consegue aí atingir outros protocolos. Porque a identificação individual hoje é necessária, Carlão, porque senão ele não consegue controlar o rebanho dele. É um problema que... Assim, você acaba controlando por lote, por baia, por coisa, aí você chega no final, você não consegue avaliar bem, Carlão, o que ganhou, o que perdeu, porque a pecuária você já está num ajuste fino, e esse ajuste fino não é mais o lote, Carlão, é o indivíduo. Você tem que saber o indivíduo que você está, o que ele está ganhando e o que ele está perdendo. Eu acho que daqui, na verdade, é o seguinte, se alguém estiver assistindo a gente daqui 10 anos, daqui 5 anos, também vão falar assim, gente, mas o povo ainda discutir esse tema, né? Creio que sim, Carlão, eu acho que é mais ou menos isso. Daqui 4, 5 anos eles vão falar, nossa, mas eles estão discutindo isso lá ainda. Que assunto, que é isso? Porque é o caminho, Carlão, é o futuro. É o futuro. Quem tem que controlar, você tem que minimizar ao máximo as suas percas, porque senão você não vai ter o lucro lá na frente, né, Carlão? E todo mundo sabe que hoje a margem está muito apertada. Então precisa trabalhar justo, precisa ser um relógio. E para isso, o mínimo que você tem que ter é uma identificação para controlar seu rebanho. Maravilha. Gente do céu, que papo bom, hein? A gente podia ficar mais tempo aqui, mas nosso tempo, estou vendo aqui, que já até passou dos limites, já faz tempo, estamos falando aqui que nós estamos nos descontos, só faz tempo. Ô, Tiago, obrigado, viu, eu ia falar pela sua participação no nosso programa, não. Obrigado por você nos receber aqui no SBC e por dar essa entrevista aqui para o Fala Carlão. Carlão, obrigado você, é sempre uma honra estar aqui com você, você é sempre bem-vindo aqui. Volte mais, se Deus quiser, essa pandemia agora vai baixar aí, a gente vai ter mais encontros físicos, né, Carlão? Porque o remoto, de vez em quando, é bom, mas o físico é bem melhor, né, Carlão? Com certeza. Obrigado. É isso aí, gente. Eu falei aqui com o Thiago Witzler. O Thiago Witzler é o seguinte, diretor técnico aqui da SBC, o Serviço Brasileiro de Certificações. Ele também integra o Conselho da Bicar, que é a associação brasileira aí que responde pela rastreabilidade, pelas empresas certificadoras. E a gente fez esse papo super bacana aqui. E o assunto foi rastreabilidade individual dos rebanhos. Você ainda vai ouvir falar muito disso. E é o seguinte, se você está nos assistindo através do YouTube e ainda não se inscreveu no canal, gente do céu, eu quase morro de falar assim, é só apertar aquele botãozinho, aperta aquele botão inscrever-se lá, que está em vermelho, deixa ele cinza lá, aperta o sininho também para você receber as notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário e, principalmente, faça como o Thiago vai fazer, né, Thiago? Vai espalhar esse vídeo para todo mundo aí. Lógico, vamos espalhar esse vídeo aí, vamos fomentar isso aí, que é o caminho, pessoal. Maravilha. É isso aí. E você que está nos vendo através das lentes nacionais e internacionais do Canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, fui!